Fala, rapaziada. Bom, matemática 5, aula 16, função tangente, né? Então, a gente tem a função seno, função cosseno, agora a gente vai falar aí da função tangente, tá? O que é uma função tangente, como ela se comporta, como a gente vai fazer o gráfico de uma função tangente, tá? Então, na função tangente, tá? Na função tangente, então eu tenho a circunferência trigonométrica, né? Tem comprimento de 2π aí, tem os ângulos marcados, já estão aí. E eu tenho a minha tangente. O que é a minha tangente? Essa linha azul que está aqui, ó. Vou fazer um pouquinho mais grossa, para mudar de cor. Essa linha vermelha aqui, ó. Fica mais nítido para vocês verem. Tá? Então, essa é a tangente de um ângulo, né? A tangente passa uma reta tangente que cruza uma circunferência em um único ponto. Então, a reta tangente é a reta que cruza, que encosta, que intercepta a circunferência em um único ponto, né? Então, e ela tem que ser paralela ao eixo x, tá? Então, ela é paralela ao eixo x, ao eixo y, tá? Ela é perpendicular ao eixo x, ela corta o eixo x num ângulo de 90 graus, e ela é paralela ao eixo y, tá? Ela é paralela ao eixo y. Então, ela é perpendicular ao meu cosseno, lembrando que o cosseno ele está na horizontal, e ela é paralela ao seno, que é o meu eixo y, que é o meu eixo vertical, tá? Então, eu vou marcar um ângulo qualquer aqui, tá? Um ângulo qualquer aqui, ó. Um ângulo qualquer. Então, qual seria o valor da minha tangente? Seria essa distância aqui, ó. Seria essa distância. Tá? Vamos fazer mais um aqui. Ó, um outro valor aqui. Então, o valor dele seria essa distância aqui. Tá? Então, esse seria o valor da minha tangente. Então, se a gente olhar aqui, o que está acontecendo? Quanto maior o ângulo aqui, ó, maior é o valor da minha tangente. Tá? Maior é o valor da minha tangente. Quando minha tangente aqui, eu tiver o ângulo zero, tá? O ângulo zero aqui, ó, minha tangente será zero. Então, o meu gráfico que eu vou fazer aqui, galera, ele vai começar da origem. Tá? Ele começa da origem. Ele começa da origem e ele começa a aumentar. Ele começa a aumentar. Até ele chegar no meio π. Quando ele chegar no meio π, ó, o que vai acontecer? Então, no meio π, ela é paralela. A reta vermelha e a reta preta aqui, elas são paralelas. Tá? Como elas são paralelas, vamos traçar aqui, ó. Vamos traçar aqui uma linha pontilhada só para a gente se orientar com ela. Tá? Então, meu gráfico começa no zero. O gráfico começa aqui no zero. E ele vai aumentando. Mas quando chegar ali no meio π, quando ele chegar aqui no meio π, ele vai ser infinito. Ele não vai encostar, porque ele vai ser paralelo. Tá? Então, meu gráfico vai ter esse comportamento aqui, ó. Mas ele não vai encostar na linha preta. Tá? Ele não vai encostar. Por quê? Porque as duas retas são paralelas. E esse comportamento eu tenho aqui também, ó, no terceiro quadrante.
Tá? Então, no terceiro quadrante, eu tenho novamente esse comportamento. Tá? Então, eu não tenho mais aquelas curvas que cortam o eixo X, aquelas ondas, tá? Aquela senoide que a gente chamou. Já aqui no segundo quadrante, se a gente pegar aqui, ó, eu vou ter esse comportamento no segundo e no quarto quadrante. Tá vendo? Ele está na parte de baixo. Ele está aqui na parte de baixo, ó. Ele está aqui na parte de baixo. Então, o que vai acontecendo? Quanto maior for o ângulo, quanto mais eu venho para cá, ó, menor é a distância. Tá? E, novamente, quando chegar aqui no π, quando chegar no ângulo π, vai ser zero. Tá? Então, quando chegar no π, ó, o π é zero. Então, o meu comportamento, ó, quanto maior o ângulo, ele vai, né, crescendo negativamente. Então, ele vai crescendo negativamente. Ele vai fazendo isso, ó. Tá? Vai fazendo isso aqui. Então, diferentemente do gráfico do seno e do cosseno, que eu tenho as ondas, aqui, olha o comportamento do meu gráfico. Né? Esse aqui é o comportamento do meu gráfico tangente. Diferente também do gráfico do seno e do cosseno, que o meu período era 2π, tá? Então a gente vai lembrar aqui, ó, rapidinho. Que era 2π aqui, ó. 2π, o período dele para dar uma volta. No gráfico tangente, é π o período dele, tá? O período é π que ele gasta para fazer uma volta. Aonde o primeiro quadrante é esse. E o segundo quadrante é esse. No quarto quadrante, vai se repetir. Então, no quarto quadrante, se repete. Então, o meu gráfico ficaria mais ou menos assim, ó. Sim. 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 E aqui. Assim. E aí, depois, ele se repete de novo. Então, esse é o formato, esse é o desenho de um gráfico tangente, tá? Na função tangente. Então, quando a gente falar numa função, na função f de x da tangente de x, sabemos que nosso gráfico é algo assim. Tá? Algo mais ou menos assim. Tá? Nossa função x, tá? Nossa função x, tá? Ela vai ser meio π, tá? Meio π. Por que meio π? De novo, no gráfico aqui, ó. Tá? É a primeira parte. Tá? Essa primeira parte aqui. Tá? Então, quando eu tenho essa primeira parte aqui, chamo ela de meio π. Tá? Então, meio π mais... Porque vai ser um quarto de volta só, né? Mais
Kπ. É o número de voltas vezes o π. Vezes 180. Tá? Aonde o meu K pertence ao conjunto dos números inteiros. A número de voltas inteiras. Tá? Número de voltas inteiras. Meio π, porque aqui, ó, esse pedacinho, então, de meio e meio π, ou seja, cada 1/4 de volta, ela muda o comportamento, né? Ela estava crescendo, vai crescendo. E nunca encostando aqui, ó, nunca encostando, tá? Ela nunca vai encostar. Sempre vai estar, porque ela vai estar para o infinito. Tá? Então, minha tangente de x é igual a meio π mais o número de voltas vezes π. Tá? Nessa minha função, o domínio da minha função, tá? O domínio da minha função, tá? Ele vai ser um número real, tá? Vai ser um número real, tal que o x, o meu número, tem que ser diferente de meio π mais Kπ. Tá? Por que esse é o domínio da minha função, galera? Lembre-se que ele troca, ele inverte, né? Ele muda lá, ó. Ele vai mudando. Tá? A cada meio π, ele estava crescendo para cima, aí aqui ele cresce para baixo. Aqui cresce para cima, depois vai crescer para baixo. Então ele vai mudar a função dele. Ele vai mudar o lado que ele está fazendo, ele vai mudar a posição dele. Tá? Então, por isso, de meio em meio π. Né? Então, 90 graus é paralelo. 180 é zero. 270 é paralelo. 360 é zero. Tá? Sempre assim. E o contradomínio, o contradomínio da minha função, tá? O contradomínio da minha função é igual à imagem, tá? Que pode ser qualquer número real, tá? Então esse é o gráfico, é assim que eu vou trabalhar com uma função tangente, tá? É assim que a gente vai, né, trabalhar com ela. Então vamos para exemplos aí. Então, o primeiro fala assim: o horário do nascer do sol e do pôr do sol depende de diversos fatores, especialmente a latitude do observador e do dia do ano, posição da Terra ao longo de sua órbita em torno do Sol. No início do verão, no hemisfério sul, o tempo em horas T entre o nascer e o pôr do Sol para a latitude zero é de 40 graus. Sul pode ser calculado aproximadamente com erro de alguns minutos pela função T é igual a 12 mais 3,31 tangente de θ, em que θ é a latitude do local. Tendo em vista essas informações, no dia que marca o início do verão, qual é aproximadamente a diferença entre o total de horas do Sol na cidade de Porto Alegre, cuja latitude é 30 sul, e na cidade de Macapá, que está sobre a linha do Equador? Tá? Então, primeiro vamos calcular para Porto Alegre, né? Então, Porto Alegre. Então, T é igual a 12 mais 3,31 tangente do ângulo. Então, o T de 30 é igual a 12 mais 3,31 vezes tangente de 30. O T de 30 é igual a 12 mais 3,31 vezes
raiz de 3 sobre 3, que é a tangente de 30, galera. Tangente é diferente, veja que legal, raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Tangente 30 é igual a 12 mais 3,31 vezes raiz de 3 é 1,73 dividido por 3. Tá? T é igual a 12. Isso aqui dá aproximadamente 1,9. Então, o tempo é 13,9 horas. Tá? 13,9 horas. Agora, em Macapá, eu tenho. Está sobre a linha do Equador. Então, é zero. Né? Então, vai ser 12 mais 3,31 vezes tangente de zero. Galera, tangente de zero é zero. Então, a tangente de zero vai ser 12. Tá? 12, não 2, né? 12 horas. Então, em Porto Alegre, 13,9, 12. Então, dá 1,9 horas de diferença. Tá? 1,9 horas de diferença. Aí, ele coloca 1 hora e 24, 1 hora e 40, 1 hora e 54 e assim por diante. Então, dá 1 hora. Caramba, 1 hora. Esse 0,9, vamos multiplicar por 60 para transformar em minutos, né? Porque os exercícios aí, as alternativas todas estão em minutos, né? Então, 0,9 vezes 60, 6 vezes 9, 54. Então, 1 hora e 54 minutos. Tá? No caso, a alternativa C. Beleza? Vamos para 2. Os valores de x sendo 0 menor que x e x menor que 2π, ou seja, uma volta. Uma volta. Para quais funções f de x é igual a seno de x e g de x é igual a cosseno de x? Se interceptam, tá? Ou seja, eles se cruzam, tá? Eles se cruzam. Então, ó, o zero tem que ser menor ou igual a x, e o x tem que ser menor ou igual a zero. Ou, zero não, 2π. A 2π. Tá? Aonde eles se interceptam? Eu sei que não é no meio π, tá? E também não é no 3π sobre 2. Tá? Não é no meio π nem no 3π sobre 2. Por que não é, galera? Porque eles se interceptam. Tá? Eles se interceptam. Nossa, que horrível que ficou. Tá? Aqui ele não vai se interceptar nem aqui.
Né? Por que ele não vai, galera? Aqui e aqui, né? Não tem como eles se interceptarem aqui, né? Nesse ponto. Né? Eles vão ser paralelos. Né? Então, o seno de x tem que ser igual o cosseno de x, que tem que ser igual a tangente de x. Por que a tangente? Que eles se cruzam. Eles podem se cruzar aqui. Tá? Então, vão ser iguais. A tangente de x tem que ser igual a 1. Logo, o x pode ser no π sobre 4, 45 graus, ou no 5π, 5π 5π. Opa, travou aqui. 5π sobre 4, que é, né, de 45 graus aqui. Tá? Então, π sobre 4 ou 5π sobre 4. Alternativa C. Fechou? 3. Se cosseno de x é igual a 2 terços com 3π sobre 2 menor que x e x menor que 2π, então o valor da tangente de x é igual a... Então, ó. Tá ruim aqui, mas vamos tentar. 3π sobre 2 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 2π. Tá? Então, x está entre 270 e 360. Galera, vamos lá. Ó, meio π, π, 3π sobre 2 e aqui 2π. Então, ó, tá aqui. Tá nesse pedacinho aqui, no quarto quadrante. Ele tá no quarto quadrante, tá? Entre 260 e 360. Ou 270 e 360. Então, o que eu posso dizer? Que a tangente está para cá. A tangente, então, é negativa, tá? Se a tangente é negativa, eu posso calcular seno de x ao quadrado mais cosseno de x ao quadrado é igual a 1. Seno ao quadrado de x é igual a 1 menos 4 nonos. Tá? No exercício ele falou que valia 2 terços ao quadrado, 4 nonos. Seno ao quadrado de x é igual a 9 menos 4. Por que 9, galera? Eu vou igualar os denominadores. Aí vai ficar 9 sobre 9. 5 nonos. Seno é igual a raiz quadrada de 5 nonos. Seno é igual a raiz quadrada de 5 sobre 3. Então, esse é o valor do seno.
tangente de x é igual a menos raiz quadrada de 5 nonos vezes 3 meios. Tá? Por que isso? Tangente é igual a seno vezes cosseno. A tangente de x é igual a menos 3 raiz de 5 sobre 18. Eu posso simplificar isso aqui. Tangente é igual a menos raiz de 5 sobre 6. Oh, sobre... Aqui é 3, né? Aqui vai dar... Aqui é 12. Aqui é 12. Então, dá 2. Né? 3 vezes 2, 6. Então, tangente de é igual a 5 meios. Alternativa B. E a última aí, a 4, fala o seguinte. Uma placa publicitária de altura H em metros está colocada no alto de um edifício, com sua parte inferior Y em metros acima do nível do olho de um observador, conforme a figura a seguir. A altura H em metros que a placa publicitária pode ser expressa por... Então, ó, então a placa aqui, né? Aí tem um observador aqui. Então, ele está olhando aqui assim, né? Aqui. E tem essa distância aqui, ó. Essa distância aqui que ele chamou de H. E essa distância aqui vamos chamar de Y. Então, tem um ângulo maior aqui, chama de alfa. Um menorzinho aqui de beta. Tá? E tem a distância do observador, do homem, até a placa. Tá? Então, ele quer expressar essa altura H aí, né? Essa altura H. Bom, a gente sabe que tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Né? Então, tangente, o cateto oposto aí no meu caso é o Y. E o cateto adjacente é o meu D. Tá? Então, o Y aqui, ó, fazendo a regrinha de 3, o meu Y é igual a tangente vezes a distância. Aí no meu triângulo maior, né? Lembra lá que eu fiz o desenho? Ficou um triângulo maior e um triângulo menor. Tá? O meu triângulo menor, eu já achei. Vou achar agora do triângulo maior. Vou voltar a apresentar aqui que caiu. Então, o meu triângulo maior agora, tem o ângulo maior lá, o beta, né? Um assim e um assim. Aí, o ângulo maior aqui, tá? Aqui é H e aqui é Y, né? Ou Y e H, tanto faz, tá? Então, o cateto oposto a ele é Y mais H.
Então, a tangente dele é y mais h dividido por d, que é a distância aqui. Né? Fazendo uma regrinha de 3 aqui, eu tenho que tangente vezes a distância é igual a y mais h. Logo, eu tenho que a altura é igual a tangente dele vezes a distância menos o y. Tá? Eu tenho duas equações aí agora. A primeira equação, y é igual a distância vezes a tangente. E a segunda, que a altura é igual a distância vezes a tangente menos o y. Tá? Agora, substituindo uma na outra aí, eu tenho a altura é igual a distância vezes tangente menos distância vezes tangente. Então, a altura é igual a distância. Ó, eu tenho distância nos dois, posso deixar a distância em evidência. Tangente do A menos tangente do alfa, não, né? Do A não. Coloquei lá beta, do beta menos tangente do alfa. Né? Tangente do beta menos tangente do alfa, que dá a alternativa A. Beleza? Então é isso aí, galera. Respondam na plataforma SAS, não deixem acumular. Estou no Hangout aí para tirar dúvida, qualquer coisa. Beleza? Até mais, rapaziada.